Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, capítulo número 1. Vamos fazer a leitura da mensagem completa, né? Do capítulo inteiro, mas nós vamos meditar a partir do versículo número 19. Filipenses, capítulo 1, versículo 19 a seguir. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos à leitura da mensagem, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Prefácio e saudação, Paulo e Timóteo. Servo de Jesus Cristo a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de todos vós, ou de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e em confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo. Vou repetir, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. Eu quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança,
sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que maravilha, né, irmãos? Né? Paulo tinha, sim, sede de Deus, né? E todos nós, irmãos, pregador da palavra de Deus, precisamos também ter sede de Deus, né? Ter aquele anseio, aquele desejo, aquela vontade, né? Aquela vontade de cada vez mais e mais, né? Que Cristo esteja nas nossas entranhas, né? Esteja entranhado na nossa alma, de corpo, alma e espírito, né? E onde quer que estejamos, né? Nós estejamos vivendo na graça de Deus. Que nós sejamos tomados o tempo todo, em todo momento, em todo lugar, pelo Espírito de Jesus Cristo, habitando em nós de forma ampla, geral e irrestrita, de maneira que nós jamais tenhamos vontade de recuar, né? De nos calar, de fechar a nossa boca, de não falar, né? Assim, é como Estevão, aconteceu com Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte. Ele não recuou por um instante sequer, né? O tempo todo. E na hora da morte, na ânsia da morte, já entregando o Espírito a Deus, né? Ele falou com Deus de forma extraordinária, porque ele estava sendo apedrejado e sabia que morreria por amor de Cristo. Apedrejado por amor de Cristo, rejeitado por aqueles que o matavam, dos quais Paulo fazia parte daquela turma que consentia na morte de Estevão. Paulo guardava as vestes das pessoas que eram apedrejadas naquela época, porque Paulo era perseguidor ferrenho do povo de Deus naquela época, né? Paulo não converteu no tempo de Cristo, converteu depois, né? Na época de Cristo ele não se converteu, converteu depois, né? Algum tempo depois. A Bíblia não fala quanto tempo, mas foi algum tempo depois. Mas Estevão, né? Estevão fazia parte dos irmãos da igreja, do qual foi separado como diácono, né? Estevão fazia parte, né? Ele era um dos 7, levantado pelos apóstolos, que eram os pastores da igreja, né? Então Estevão morreu apedrejado ali com sede de Deus, né? Até o último instante, foi caindo, foi se dobrando, até que ele não respirasse mais, ele teve sede de Deus, né? E falou com Deus abertamente. Eis que vejo o céu aberto, e como o Filho do Homem sentado de pé, né? Como o Filho do Homem de pé a receber o meu Espírito, né? Eis que vejo o céu aberto, e de pé, como o Filho do Homem, né? A receber o meu Espírito, né? Ele usou outras palavras, mas foi exatamente isso. O sentido do que ele disse foi isso, né? Então, de modo que Estevão aguentou firme até o final, morreu com sede de Deus. E é isso que nós precisamos também estarmos preparados. Termos sede de Deus o tempo todo, todos os dias, em todo o tempo, em todo momento, em todo lugar. Nós temos palavra para responder àqueles que nos indagam o motivo da nossa fé, da nossa esperança, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.
Meditamos na palavra de Deus em Filipenses 1, versículo 18 a seguir. Né? Pegado do 17, que faz parte do contexto. Né? Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contudo, que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Né? Exatamente porque as prisões de Paulo, né, provocavam nos irmãos sede de Deus. Aquela vontade de falar do amor de Cristo, de falar do Evangelho, né, do Jesus de Paulo, que também era um deles, né, de alguns de forma mais ampla, de outros superficialmente, mas ambos anunciavam o mesmo Deus, o mesmo Salvador. Falavam de Jesus, falavam da salvação de Cristo, do poder de Cristo, né, do poder de Deus em Cristo Jesus. Todos falavam, através das prisões de Paulo, o povo tinha vontade de abrir a boca e falar. E Paulo ficava maravilhado. Né? Uns por invejas, outros por porfias, outros de boa mente. Mas que importa? Que falem de Cristo, né? Que falem dos planos de Jesus Cristo, que falem do Filho de Jesus. Né? Porque eu sei que disto, Paulo afirma, porque sei que disto me resultará salvação. Ou seja, Paulo como chefe da igreja, que ele era o líder dos gentios. Nós tínhamos os 12 apóstolos, né? Mas Paulo foi levantado para pregar para os gentios. Povo brabo, povo bárbaro, lugar que ninguém entrava, porque o povo tinha medo, e Paulo era corajoso. Paulo não tinha medo, Paulo era destemido. Né? Paulo era destemido. Ele já fazia isto quando ele era do mundo. Né? Na verdade, Paulo, irmãos, para quem não sabe, Paulo era um israelita, né, da tribo de Benjamim. Né? Paulo era um israelita da tribo de Benjamim. Né? Só que o plano de Deus para a salvação da humanidade de Israel, né, era para conduzir o povo de Israel até Cristo. Era para conduzir até Cristo. Muitas pessoas não entendem os desígnios de Deus e não têm conhecimento disso. Acha que a lei foi insuficiente simplesmente por ter sido. Não, já era projeto de Deus. Né? Ele enviaria o Salvador, o seu Filho unigênito. Já era plano. Né? Só que no plano de Deus, Deus já sabia que a lei era insuficiente. Né? Que Jesus viria, que seria Ele o Salvador da humanidade. Já foi planejado assim. Né? E Paulo, pregando o Evangelho, né? Da tribo de Benjamim, da forma que ele defendia. Né? Paulo, ele era um católico, ele era um católico ferrenho, daquele que defendia o Evangelho de Cristo da forma que ele entendia. Era da tribo de fariseu. Né? Paulo era da tribo de Benjamim, pertencendo à tribo dos fariseus. Né? Nascido da tribo de Benjamim, pertencente à tribo dos fariseus. Né? Então, de modo que era da maneira que eles entendiam, né? Que eles defendiam, que eles diziam que queria que fosse dessa maneira. Né? E Jesus veio aperfeiçoar. Jesus veio aprimorar. Jesus veio melhorar aquilo que já estava bom, mas era insuficiente para a salvação. Porque o homem cometia muitas faltas, muitas falhas, deixava de cumprir muitas coisas por falta de entendimento, de conhecimento daqueles que os ensinavam. Tinha, evidentemente, né, alguns que já pregavam, né, que já sabia, que já conhecia, né, mas a palavra não era ouvida, porque a lei de Moisés sufocavam a todos por causa do regulamento. Né? Era a lei que precisava ser cumprida, mas eles não tinham o entendimento necessário do qual Jesus veio e nos trouxe. Né? Jesus trouxe luz naquilo que já estava determinado, que foi dado por Deus a Moisés. Ele trouxe luz naquilo que eles não entendiam, não tinham conhecimento, não tinham sabedoria. Porque sei que disso me resultará em salvação.
pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Né? Paulo sabia que a alma seria salva pela forma que eles pregavam, que eles lutavam, uns a favor, outros contra, uns de boa mente, outros com más intenções, mas falavam de Jesus. Né? Isso resultaria em salvação. Né? Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação, né, e esperança. Paulo tinha esperança de que, através das orações e as pregações, Deus ouviria e agiria, e almas se renderiam aos pés de Cristo, seriam salvas, mesmo Paulo estando ausente. Né? Aqueles que estavam ali com liberdade, que podiam pregar a palavra de Deus, podiam falar de Cristo, da forma que Paulo tinha ensinado, as almas continuariam se rendendo aos pés de Cristo. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Glória a Deus, Jesus. Mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disso me resultará em salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, aquilo que Paulo tinha feito, né, durante a vida dele até aquele dia, né, porque estava preso, poderia ser morto. Né? Então o que ele já tinha feito até aquele presente momento já era suficiente para que o nome de Cristo fosse extremamente engrandecido. Porque a obra estava feita. Eu falo muito isso, irmão, de um modo geral, né, pela minha vida profissional, né, quando eu estava na ativa, trabalhando, administrando fazenda, eu falo muito isso. Né? O homem morre, mas a obra fica. Ninguém consegue matar a obra que um homem fez. Né? Isso não tem como, irmãos. Né? O homem morre, a pessoa morre, né? O tempo, no tempo determinado, ou prematuramente, seja lá como for, né? Mas a obra, a boa obra realizada por um homem, não tem quem consiga matar a obra de um homem. Né? Ela permanece, né? Ela permanece em memória, né, para todo sempre, a obra que um homem fez. Depois de algumas gerações, se não tiver sido escrito, se não tiver sido gravado, se não ficar guardado, e o povo que se lembra, se for, Cristo está lá no memorial de Cristo, como diz a santa palavra de Deus. Que Cristo tem um memorial, né, à sua frente, lá no mais alto céu. Na frente, diante do seu trono, existe um memorial de cada homem, de cada mulher, diante de Deus. Né? Ainda que consigam apagar alguma coisa aqui na terra, né? Lá no céu, ninguém conseguirá apagar e jamais será apagada. Né? Por isso devemos exercitar, devemos buscar conhecimento, entendimento, sabedoria e exercitar o amor e as boas obras com humildade, de maneira que as nossas boas obras possam permanecer, né? Não somente aqui na terra, mas principalmente lá no céu, né? Onde Paulo exorta os irmãos, conclama os irmãos, falando com os irmãos, exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Né? Esta obra, né, que eu oro, clamo e rogo a Deus que esta obra possa crescer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Crescer, ela possa aflorar, afluir,
e permanecer para todo sempre, não somente aqui na terra, mas principalmente lá no céu. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.